5, 4, 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Vamos mais uma aula? Muito bem, pessoal. Agora então vamos falar de deadlocks. É uma situação bem ruim que acontece por vezes nos sistemas operacionais e existem algumas formas de tratamento desse problema. Basicamente, é uma situação onde um determinado processo gera um determinado recurso, né? Após a execução de um processo gera esse determinado recurso, só que para esse recurso ser utilizado, ele precisa ser absorvido por um novo processo, que por sua vez vai gerar um recurso, onde esse recurso, né, é condição sine qua non, como se diz, para poder rodar o primeiro processo. Então o primeiro processo fica esperando, né, o recurso do segundo processo, digamos assim, que ainda não rodou porque depende do recurso gerado pelo primeiro processo. Então é uma situação de espera circular, né? Então um processo aguarda pelo recurso que é gerado pelo próximo processo, sendo que o primeiro processo depende do último recurso que seria gerado pelo último processo, digamos assim, numa escala linear, vamos botar assim para entender. Tá? Então é uma situação complicada, onde muitas vezes faz travar o sistema operacional, não tem jeito, você tem que realocar todos os recursos novamente para fazer com que aquele sistema volte a funcionar, né, caso ele entre em deadlock e crash. Mas algumas das soluções, por exemplo, que podem ser utilizadas é a finalização de um determinado processo, né, e fazer com que esse recurso seja gerado, né, por uma via alternativa, né, que vai fazer com que esses processos não fiquem em espera circular, por exemplo. Nós vamos ver aqui então a caracterização do deadlock e ver a forma de solução desse problema, tá bom? Vamos lá. Então, quando vários processos competem por um número finito de recursos, poderá ocorrer o seguinte: um processo solicita o recurso e o recurso não está disponível no momento. Nesse caso, o processo entra em estado de espera. Pode acontecer que os processos em espera nunca mais mudem de estado, porque eles estão aguardando o recurso. Porque os recursos que eles solicitaram estão sendo mantidos por outros processos em espera. Essa situação é chamada de deadlock. E aí na imagenzinha que vocês podem ver tem um congestionamento onde, por exemplo, um determinado veículo está aguardando o outro passar para ele poder avançar, né? Só que esse veículo que tá ali na espera para poder fazer o seu movimento, né, o seu avanço, ele está dependendo de um próximo processo também, né? E aí fica aquela questão do deixa que eu deixo, né? Imagine um cruzamento qualquer, cruzamento ali que tem na Nereu Ramos ali, né? Com aquela rua que vai descer para o supermercado, né? Você tem vias ali, você não tem um semáforo para organizar, né? Você tem a via livre ali e você conta com a consciência do motorista, sendo que uma das vias é preferencial. Então, quem está na via preferencial vai avançar, vai andar, e quem está na via não preferencial vai aguardar o trânsito estar livre para ele poder trafegar ali, né? Quando tem pouco trânsito, poucos processos, no nosso caso aqui da computação, isso aí flui normalmente. Agora o problema é quando se tem um grande fluxo de processos, de carros, no caso aqui do congestionamento, e aí você vai ter que ter um controle, um ordenamento para poder fazer isso funcionar, né? Porque senão, se você definir uma via alternativa ali, se você definir uma via preferencial, melhor dizendo, você corre o risco de deixar sempre o trânsito fluir numa direção, ambos os sentidos, e na outra direção, né, no caso ali, né, nessa direção aqui, onde eu estou apontando com o mouse, o trânsito nunca vai fluir. Por quê? Porque essa aqui é a via preferencial, né? Então você tem que evitar isso a todo custo. Tem alguns métodos de controle
nós vamos ver a seguir aqui nos próximos slides, tá bom? Então, passando um pouquinho aqui, né, a operação normal do processo, né, relacionado a deadlocks. Um processo somente poderá usar um recurso na seguinte sequência. Ele faz o pedido. Se o pedido não puder ser satisfeito imediatamente, por exemplo, o recurso está sendo usado por outro processo, então o processo solicitante deve esperar até que ele possa obter o recurso. Em relação ao uso, o processo pode operar no recurso. Por exemplo, se o recurso for uma impressora, o processo poderá imprimir na impressora. Então está disponível ali para uso, ele vai sinalizar ali e vai fazer o uso daquele recurso. 3. Liberação, o processo libera o recurso. Ele faz o pedido, faz a utilização e libera. Isso é a operação normal, né? Então, tanto o pedido quanto a liberação são chamadas a sistema. Então, ele tem que enviar essas solicitações ao sistema para poder ter as solicitações atendidas, né? Eu fiz uma arte aqui, antes de passar um pouquinho para o próximo slide, né? Eu vou falar desse slide aqui e já vou trazer uma arte aqui para melhorar um pouco aí o entendimento, tá? Então, um exemplo de deadlock, para ilustrar o estado de um deadlock, né? Consideremos um sistema que tenha 3 unidades de fita, por exemplo. Um sistema tem 3 unidades de fita ali, separadas, né? Se nesse instante cada processo solicitar outra unidade de fita, os 3 processos estarão em estado de deadlock, né? Porque cada processo vai depender da unidade de fita que vai estar alocada a um determinado outro processo. Então ele depende da unidade de fita ser liberada por esse processo para então ela poder executar normalmente aí, tá? Então cada um está esperando pelo evento de liberação de unidade de fita, que pode ser causado por apenas um dos demais processos em espera. Então o processo está aguardando, né, mas ao mesmo tempo está prendendo a unidade de fita. Então esse exemplo ilustra o impasse de processos que estão competindo pelo mesmo tipo de recurso. Então, um processo está segurando um recurso, mas ao mesmo tempo está aguardando outro recurso. Da mesma forma, todos os outros processos. Então, cada processo aguarda um recurso que só vai ser liberado por outro processo que também está aguardando um outro recurso. Então, ninguém se mexe ali, né? Essa arte que eu falei, que eu fiz aqui, para vocês verem a espera circular, né? Onde, por exemplo, nesse caso aqui, né, o processo P1 vai gerar o recurso R1. Depois que ele for processado, ele vai gerar aquele determinado recurso ali, vai gerar aquele resultado, né, que pode ser utilizado esse recurso para um outro processo. E nesse caso P2, então, já está aguardando esse recurso ser liberado para poder executar o seu modo naturalmente aí, né? O processo P2 vai gerar um recurso R2, ou, por exemplo, ele está utilizando o recurso R2, onde P3 só pode rodar se ele for utilizar esse recurso também. Então ele está aguardando o processo P2 liberar o recurso R2 para ele poder executar. Então fica ali uma situação complicada, né? Uma situação de espera mútua ali, bem difícil. Daí então, essa condição cíclica continua aqui, né? Onde você vai ter aqui todos os processos segurando um recurso e aguardando um próximo. Então, nós vamos ver então como ter métricas para poder controlar esses recursos, liberar esses recursos aí, fazer com que os processos possam fazer a sua utilização aí, tá bom? Então, caracterização da deadlock, né? Ela só ocorre se as 4 condições seguintes ocorrerem ao mesmo tempo. Essas 4 condições têm que ocorrer ao mesmo tempo para poder caracterizar um deadlock. Vamos lá? Exclusão mútua, né? A primeira característica aí de um deadlock. Pelo menos um recurso deverá ser mantido em modo não compartilhado, ou seja, apenas um processo de cada vez pode utilizar esse recurso. Então, o processo vai lá, utiliza esse recurso, terminou, libera o recurso. Não pode ter 2 processos competindo pelo mesmo recurso, tá? Se outro processo solicitar esse recurso, o processo solicitante deverá ser retardado até que o recurso tenha sido liberado. Então, não tem compartilhamento de recurso nesse caso. Cada um usa o recurso, terminou, libera e entrega para o próximo processo, tá? Isso é uma coisa que caracteriza o deadlock, tá? O uso exclusivo do recurso. Posse e espera, próxima condição aí.
Deve haver um processo que esteja mantendo pelo menos um recurso e esteja esperando para obter recursos adicionais que estejam sendo mantidos por outros processos no momento. Então, ele tem que ter a posse de um recurso e aguardar pelo outro, né? Ele não pode, num funcionamento correto, como a gente imagina aqui, né? Ele só esperar por um recurso quando ele terminar de fato a utilização de um outro recurso. Não, ele está segurando o recurso e já está aguardando o próximo, né? Isso aí é uma outra condição que vai caracterizar o deadlock, mas repare, só pode as 4 condições juntas, né? Temos 2 aí já caracterizadas, apontadas aí. Terceira, não preempção. Os recursos não podem sofrer preempção, ou seja, o recurso só pode ser liberado voluntariamente pelo processo que mantém, depois que esse processo tiver completado sua tarefa. Ou seja, não pode, por exemplo, como ocorre no escalonador, né, de processos, né, ele ir lá e tirar o processo da CPU, né? Ele não pode ir lá, por exemplo, e retirar o recurso de determinado processo, ou retirar o processo daquele recurso, né? Ele vai executar, quando ele quiser liberar o recurso, vai liberar e tudo bem, né? Então essa é a terceira condição para ocorrer então o deadlock, tá? Quarta condição, espera circular, como a gente mostrou no exemplo anterior, né? Deve haver um conjunto, né? P0, P1, PN, né? Vários recursos aí, de vários processos, melhor dizendo, em espera, de modo que P0 esteja esperando por um recurso que é mantido P1. P1 está esperando por um recurso que é mantido P2. Então, ou seja, um processo ele tem a posse de um determinado recurso e está aguardando o próximo. Só que isso funciona de uma forma cíclica, como eu mostrei ali no exemplo ainda agora ali dos 4 processos, 4 recursos ainda na ilustração, tá? Então, em último caso, né, o último processo, o último numa escala numérica, vamos dizer assim, só a identificação numérica dele, ele vai estar aguardando por um recurso que é mantido por P0. Então ele vai estar sempre aguardando um recurso que está sendo mantido por outro processo. E isso, fechando esse círculo aí, vamos dizer, caracteriza o deadlock de fato. Tá? Vamos ver então como solucionar, algumas sugestões de como poder solucionar esse problema. Tratamento de deadlocks, como se chama, né? Basicamente, existem 3 métodos distintos para tratar do problema de deadlocks. Podemos usar um protocolo que garante que o sistema nunca entre em estado de deadlock, ou seja, esse protocolo vai tentar fazer com que pelo menos uma daquelas 4 características ali não ocorra, né, simultaneamente, porque lembra, se a gente tiver aquelas 4 anteriores que a gente falou, vai caracterizar um deadlock, ou seja, nós não podemos fazer com que seja caracterizado então essas 4. Pelo menos uma tem que tentar ser eliminada ali para fazer com que não exista deadlock. Tá? Segunda situação, podemos permitir que o sistema entre em estado de deadlock e em seguida se recupere. Ou seja, o deadlock ele pode ocorrer durante um pequeno tempo. Né? Análises feitas nos sistemas operacionais modernos aí apontam que deadlocks ocorrem a praticamente todo momento. Né? Só que o sistema consegue se recuperar, ele consegue esperar o deadlock encerrar, ou então tratar esse deadlock e ele rapidamente vai finalizar. Então, muitas vezes não precisa fazer alguma ação mais drástica para poder fazer com que esse deadlock seja tratado. Né? Apenas aguardar que o sistema se recupere. Né? Terceira condição, podemos ignorar o problema e fingir que deadlocks nunca ocorrem no sistema. Né? Ou seja, dependendo da importância do processo, da prioridade do processo, do tamanho do processo, do quanto o processo vai consumir de CPU, pode ser que ele seja relevante. Então pode ocorrer um deadlock ali naquela situação ali, mas esse deadlock foi tão pouco nocivo ao sistema, ele foi tão praticamente perceptível ali, o prejuízo foi mínimo, que eu simplesmente ignoro. Teve deadlock? Tudo bem, deixa ter deadlock, não tem problema. Agora, se for realmente uma situação onde vai trazer prejuízos à execução de processos prioritários no sistema, aí realmente tem que ter um tratamento. Mas, em muitos casos, os processos não têm lá a sua relevância
né, nem muitas vezes nem aparece para o usuário, e simplesmente ocorre deadlock e, né, bola para frente, vamos seguir em frente, tá bom? Vamos ver aqui o próximo, né? Então, prevenção para deadlocks, né? Ali a gente falou tratamento, agora vamos tentar prevenir, evitar que os deadlocks ocorram. Para que ocorra deadlock, cada uma das 4 condições necessárias deve ser válida, então tem que ocorrer as 4. Né? Ao garantir que pelo menos uma dessas condições não seja válida, é possível prevenir a ocorrência de deadlock. Então, como prevenir que ocorra uma daquelas 4 condições ali? Vamos ver a prevenção para cada uma delas. Né? Exclusão mútua. Ela é válida para recursos não compartilháveis. Por exemplo, se vários processos tentarem abrir um arquivo somente de leitura, ao mesmo tempo poderão obter acesso simultâneo ao arquivo. Né? Então, no geral, não é possível prevenir deadlocks negando condição de exclusão mútua. Alguns recursos são intrinsecamente não compartilháveis. Então, alguns recursos não tem muito jeito. Você não tem como permitir o compartilhamento daquele recurso, porque tem recurso ali que não tem como dizer que não que ele tem que ser compartilhado. Porque se você compartilha o recurso, você permite que um processo vá lá, tenha acesso a esse recurso e não trave o sistema todo, não gere deadlock, né? O deadlock, mais uma vez, lembrando, ele é caracterizado então porque um processo espera aquele recurso ser liberado para um outro processo. Se eu compartilho aquele recurso, o processo 2, por exemplo, não precisa esperar o processo 1 liberar. Ele vai lá e usa porque está compartilhado. 2 processos podem usar sem problema nenhum. Mas o problema que é apontado aqui é que tem recursos que não tem como compartilhar. É de uso exclusivo de um processo. Então, essa condição aqui é um pouco complexa de ser tratada. Tá bom? Pós-espera. Vamos ver como prevenir então a condição de pós-espera. Para garantir que nunca vai ocorrer a pós-espera, é preciso garantir que sempre que o processo solicitar um recurso, ele não mantenha outro recurso. Ou seja, processo, eu quero um recurso. Tudo bem. Tu tá mantendo algum outro recurso aí? Não tá? Então beleza, vou te botar aqui na filinha de espera. Ah, você tá com outro recurso? Então é o seguinte, primeiro, né? Não seja olho grande, né? Libera primeiro esse recurso, termina aí. Quando você tiver sem recurso nenhum, você pode se candidatar a aguardar um próximo recurso, né? Não pode ser olho grande, quer dizer, tá com a boca cheia e ainda quer botar mais comida, né? Tem que ter educação no processo, né? Nesse caso, tá? Um protocolo possível é um que exige que o processo solicite e receba os seus recursos antes de começar a execução, ou seja, o processo vai executar, então ele envia ali uma lista de necessidades ali para o sistema operacional. Olha, eu preciso desse e desse recurso, tá bom? Só vou rodar quando tiver tudo aqui na mão, beleza? Beleza. Então o sistema muitas vezes vai observar se existe disponibilidade daquele recurso. Uma vez não tendo disponibilidade daquele recurso, ele vai avisar o processo. Olha, eu consigo para você 3 dos 4 recursos que você pediu, mas esse último aqui eu não consigo te dar. Então você não vai começar a rodar, né? Você vai ter que ficar parado, não vai ficar nem em espera, vai ficar parado, né? Não vai iniciar porque esse recurso não está disponível. Quando todos os recursos que você pediu estiverem disponíveis, aí sim, beleza. Você pode rodar sem problema nenhum, tá bom? Então essa aqui é uma condição possível para evitar a questão do pós-espera também, né? Um protocolo alternativo permite que um processo solicite recursos apenas quando o processo não tiver nenhum, né? Então, quando o processo não tem nenhum recurso alocado, ele pode solicitar, pode ser feito o protocolo nesse sentido, tá? Desvantagem do protocolo: a utilização de recursos pode ser baixa e a paralisação é uma possibilidade, ou seja, o processo pode ser paralisado porque existe baixa utilização dos recursos, né? Então, muitas vezes a pós-espera aí é complicada de tratar nesse sentido aí de obrigatoriamente alocar um determinado recurso a um processo, né? Então, muitas vezes ocorre aí que você não consegue tratar essa condição, tá bom? Vamos para a terceira situação aqui, que é a não preempção. Para garantir que a não preempção não ocorra, quer dizer, ou seja, a preempção ocorra, para garantir que a preempção ocorra, pode-se utilizar um protocolo que implemente a condição de que, se um processo esteja de posse de algum recurso, solicitar outro recurso que não pode ser alocado imediatamente. Então, esses recursos estarão submetidos à preempção.
Então, se o processo estiver de posse de algum outro recurso e pediu mais algum outro recurso, que eventualmente pode ser utilizado por algum outro processo que venha a ser executado posteriormente, esse processo precisa aceitar a condição que esse recurso pode sofrer preempção, ou seja, tu vai usando recurso, processo 1, você vai usando recurso aí, enquanto ninguém pedir, tá bom? Se alguém pedir, eu vou tirar os recursos de você, eu vou tirar e vou botar para o outro, tá bom? Ou seja, preempção, tá? Você evita a não preempção dessa forma, legal? Outro protocolo é que se um processo solicitar alguns recursos, primeiro verifique se eles estão disponíveis. Primeiro eu vou ver se está disponível lá para alocar. Se estiverem, ok, aloca. Se não estiverem, verifique se está alocado algum outro processo que está esperando recursos adicionais. Então, se esse processo precisa ser executado, mas depende de algum outro recurso que está sendo alocado a algum outro processo, não roda esse processo. Deixa ele quieto. Porque se mandar rodar e ele pedir um recurso que está sendo mantido por outros processos, aí danou-se. Aí vão ter a não preempção, vamos ter a caracterização de não preempção. Então, ou o recurso está disponível ou não está. Se estiver disponível, aloca. Se não estiver disponível, então não roda o processo. Deixa ele quieto, tá bom? Vamos ver aqui a questão da espera circular. Então, a forma de garantir que a espera circular jamais ocorra é impor uma ordem total sobre todos os tipos de recursos e exigir que cada processo solicite recurso em ordem ascendente numeração. Ou seja, nunca vai ocorrer, por exemplo, vou voltar aqui, né, um protocolo ali que foi sugerido para acabar com a espera circular. Então, nunca vai ocorrer que um processo que tem identificação 4, por exemplo, né, o processo 1, por exemplo, né, ele utilize recurso com um número maior do que o dele, ou um recurso seja alocado a um processo de número menor. O recurso ele vai ser alocado a sempre um processo de número igual ou maior, nunca menor. Porque se for menor, eu fecho o ciclo. Se eu garantir que ele só seja alocado, por exemplo, para processos que tenham números iguais ou maiores, o que acontece? Eu vou ter então a questão linear, né? Ou seja, nesse caso aqui, né, vou mudar a cor aqui, eu vou então apagar essa parte aqui, deixa eu botar aqui preenchimento. Então eu vou apagar essa setinha, porque esse recurso R4 só pode ser alocado a um processo P5. Vou colocar aqui, né? Colocar um outro processo aqui no meio. Vai ter que mudar a cor de novo. Deixa eu fazer aqui o Ctrl Z. Pronto. Então eu tenho o processo P5 aqui, né? Então eu consigo garantir dessa forma. Tá meio fino isso, eu acho que dá para ver. Eu consigo garantir dessa forma que o recurso possa ser alocado a processo que tenha número maior ou igual, né? Nunca menor. Porque se tiver menor, o que acontece? Eu fecho o círculo aqui e aí fica aquela questão do deadlock, né? Espera circular aqui, tá bom? Vou voltar aqui. Então, pessoal, essa aqui é a bibliografia utilizada para montar esse conjunto de slides aí, essa apostilinha aí, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão aí relacionada ao conteúdo desse conjunto de slides, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, por e-mail, né? Pode mandar mensagem lá no SIGA, no sistema que a gente utiliza, acadêmico, né? Do IFC. E no mais, desejo aí bons estudos para vocês e a seguir eu envio essa apostila então no seu formato impresso, né? Um vídeo que é mais para explicação e uma atividade relacionada também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí, até uma próxima. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Que legal! Se inscreva no canal, clique aqui em se inscrever no canal, curta, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e ajude mais e mais pessoas a terem acesso a essa fonte de conhecimento aqui no nosso canal. Então, até a próxima. Tchau!